Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo, aluno do curso técnico em mecânica, quarto módulo. Na disciplina de motores e máquinas térmicas, a gente vai falar um pouquinho sobre a eletrização por meio do etanol. E eu sou o Ageu. Também sou estudante técnico em mecânica no Instituto Federal, campus Itapetininga. Nosso professor é o Rafael. A gente vai falar um pouco da introdução, no caso, a gente vai falar um pouco sobre o processo, a célula de combustível, qual é o seu funcionamento, uma descrição sobre o que está sendo estudado. Carros elétricos podem parecer novidade, mas é uma tecnologia muito antiga que se originou um pouco antes do carro a combustão, que conhecemos hoje. Entretanto, vamos falar um pouco sobre a eletrificação dos carros por meio do etanol, algo inusitado em que o Brasil tem grande vantagem com isso. É uma novidade que está sendo estudada há alguns anos, tanto pelo meio acadêmico como também por grandes montadoras como a Nissan e a Volkswagen. Não necessita de baterias pesadas com insuficiência energética e nem modificações improporcionais aos veículos. Com toda a tecnologia alcançada pelas baterias e o hidrogênio, ainda assim se mostram ineficientes ao etanol. Então, pessoal, o carro elétrico ele é uma tecnologia velha, ou seja, ele foi lançado antes do motor a combustão. Uma imagem à frente a gente vai mostrar o primeiro carro elétrico, para vocês terem uma ideia, que não é de hoje que a humanidade tenta evoluir o transporte de elétricos, né? Surgiu essa novidade por meio do etanol. Como eu falei, aqui temos o primeiro carro elétrico, um carro desenvolvido na Alemanha em 1888. Como vocês podem ver, parece mais uma carruagem do que um carro. Então é uma coisa muito antiga. Ao lado temos um modelo Gurgel, desenvolvido pela Gurgel, uma montadora nacional que não existe mais, lá no meado dos anos 70. E temos o primeiro carro a etanol, o Fiat 147, apelidado de cachaçinha. E ele foi desenvolvido pelo programa Proálcool do governo federal na época. O etanol é carregado de elétrons e hidrogênio, que são retirados pela célula de combustível gerando eletricidade para o motor elétrico, com isso gerando movimento nas rodas. O veículo será abastecido com 50% etanol e 50% de água, que não precisa ser potável. Ao contrário das baterias que demandam um certo tempo para serem completamente carregadas, no caso da célula de combustível, o carregamento é instantâneo. Uma pequena geração de CO2 que fecha o ciclo, sendo absorvido pela própria plantação de cana-de-açúcar. Ou seja, pessoal, o mínimo que ela emite ainda assim consegue ser absorvida pela própria plantação de cana-de-açúcar. E ao contrário dos carros elétricos com bateria, por meio do etanol não. O etanol, quando o carro está precisando de combustível, está acabando o combustível, você só encosta no posto de combustíveis, abastece com álcool e toca a viagem. Já no carro elétrico, a bateria, você tem que plugar na tomada, e isso demanda um certo tempo, coisa de 8 a 10 horas para completar a carga da bateria. E sem contar que as baterias, conforme for passando o tempo, elas vão perdendo a eficiência, elas vão perdendo a autonomia. As baterias atuais, por mais que temos uma tecnologia em constante avanço, não apresentam rendimentos satisfatórios, sejam elas com baixas autonomias, alto peso, gerando veículos pesados, mesmo para um carro compacto popular. Infraestruturas escassas para a realidade do Brasil, com poucos postos de carregamento do tipo plug-in. Por outro lado, os veículos elétricos a etanol não teriam o mesmo problema, pois o Brasil conta com uma infraestrutura consolidada no mercado desde a década de 70. O Brasil podendo se tornar uma grande potência no cenário mundial, levando muito tempo para outros países desenvolverem a mesma infraestrutura. Ou seja, pessoal, o Brasil ele já tem uma infraestrutura, ele já tem de norte a sul. Aonde você vai, tem um posto de combustíveis com gasolina, etanol, diesel e outros tipos de combustíveis. E o que acontece?
não precisa se preocupar com isso, com a infraestrutura, coisa que com carros elétricos ainda é uma realidade não para o Brasil, digamos assim, porque na Europa sim, Europa, Estados Unidos, porque lá a infraestrutura de tomadas, digamos assim, para postos de carregamento para veículos elétricos já é consolidada no mercado. Já no Brasil não, o Brasil é ao contrário. Agora essa tecnologia por meio do etanol, ela seria uma grande vantagem, porque não teria necessidade de se preocupar com isso, porque o Brasil já tem isso bem estruturado há anos, então é só a gente aproveitar. O veículo combustão por etanol ainda assim produz um pouco de CO2, cerca de 26 gramas de CO2 por quilômetro rodado, menos da metade da gasolina. Ou seja, o carro com etanol, o carro a combustão interna com etanol, ainda assim ele é menos poluente do que a gasolina. O Brasil já é considerado um país verde. Se vocês olharem, a maioria da produção de energia elétrica no Brasil é por hidroelétricas, por usinas eólicas, usinas solares e ainda temos as usinas nucleares. No caso, a usina de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ou seja, é uma energia limpa. Então, o Brasil não depende de termoelétricas. Então, o Brasil já é considerado um país verde. O Brasil passa na lição de casa no cenário internacional, porque o Brasil já é um país verde. Não é que nem os países da Europa que ainda dependem de termoelétricas. E ainda mais nesses últimos dias, com a guerra da Ucrânia e a Rússia, a Rússia é uma grande fornecedora de gás para a Europa. Só que o que acontece? Uma forma de... como a Europa é totalmente dependente energeticamente da Rússia, porque eles utilizam termoelétricas e depende desse gás, a Rússia está fazendo um boicote, ou seja, eles estão cogitando a possibilidade de voltar às usinas nucleares. As usinas nucleares elas têm emissão zero, só que geram medo na população. Podemos ver que não é à toa o caso de Chernobyl, que a zona habitável de Chernobyl vai demorar cerca de 10 mil anos para se tornar habitável novamente. Então é considerado o medo da população. Só que temos também um avanço na tecnologia no fornecimento de energia. Podemos ver a fusão nuclear. É uma tecnologia que ainda é para o futuro. Ela demanda de muito desenvolvimento na engenharia e na ciência, e é uma possibilidade. A gente vai mostrar umas imagens de um reator de fissão nuclear e de fusão nuclear. O reator de fusão nuclear ele é complexo e ele gera um plasma que chega a 10 mil graus Celsius, ou seja, nada na Terra suportaria essa temperatura, digamos, evaporaria. Então, uma solução inteligente que os cientistas estão desenvolvendo é o eletromagnetismo, ou seja, o plasma fica concentrado nesse reator e esse reator ele tem um formato de rosquinha, só que ele tem que estar totalmente eletromagnetizado para que o plasma não se desfaça e não tenha contato com as paredes internas do reator. E essa forma de fornecimento de energia é considerado o ápice da evolução energética humana, ou seja, além disso, digamos, não se tem mais nada, digamos assim, porque a gente pode usar esse processo desse reator de fusão nuclear, ele é o mesmo processo do Sol. O Sol ele faz fusão nuclear. E então é algo que está sendo estudado, está sendo cogitado para o futuro,
algo que infelizmente não é para os dias de hoje. Bom, aqui, como vocês podem estarem vendo, a gente tem uma imagem do reator de fissão nuclear, onde temos o reator que tem as pastilhas de grafite, temos o resfriamento primário e o resfriamento secundário e a linha de transmissão. Bom, esse aqui é uma imagem de um reator de fusão nuclear. Como vocês podem ver, tem um reator famoso chamado Tokamak, que ele é chamado de reator rosquinha, porque ele tem um formato de uma rosquinha. É uma arquitetura, uma tecnologia em volta disso, muito minuciosa, digamos assim. Precisa ser totalmente preciso. Em relação à eletrização por meio de etanol, não necessita de um tanque diferenciado, assim como os tanques de hidrogênio. O hidrogênio ele é usado em foguetes pela NASA. Tanto é que se vocês olharem uma imagem, a gente tem uma imagem que o nosso amigo Ageu vai apresentar, são tanques em volta do ônibus espacial. Esses tanques são de hidrogênio, ou seja, é uma coisa muito grande. O hidrogênio tem um poder calorífico muito alto, ou seja, ele é vantajoso, mas para uma aplicação dos veículos que a gente tem, não seria eficiente, nem para veículos pesados como caminhões, locomotivas. Teria que ser uma arquitetura, uma estrutura, digamos assim, muito complexa para armazenar esse hidrogênio, fora o risco o risco que se tem porque o hidrogênio é inflamável. Já no modelo do etanol, se vocês olharem o carro, digamos, o carro tem uma grade dianteira onde entra o ar ali para o motor. No carro elétrico movido a etanol, a entrada de ar é por trás, porque ela vai entrar o ar junto com o etanol, que vai estar num reservatório, num tanque, e vão passar por um transformador. Esse transformador ele vai mandar diretamente para a célula de combustível, fazendo a transformação em energia. O que é o grande problema nisso? É a forma dos componentes. Os componentes, para ficar viável para um carro popular ou até mesmo numa moto, eles têm que ser compactos, eles têm que ser algo fácil, eles têm que ser algo que não seja custoso, que não demande uma nova arquitetura de veículo, mas que se encaixe para os veículos atuais, como caminhonetes, SUVs, carro compacto, motos, caminhões e por aí em diante. Bom, aqui temos uma imagem, como vocês podem ver, a gente tem o tanque de combustível, tem o transformador, tem a entrada de ar do oxigênio e eles vão passar para a célula de combustível, onde vai fazer a transformação para energia e para uma pré-bateria, e dessa pré-bateria gerar a energia, a força necessária para o motor elétrico. Aplicação usual. A Nissan desenvolveu um carro com essa tecnologia para estudo em parceria com a Unicamp, assim como a Volkswagen, que também tem parceria com a Unicamp e o CTC, Centro Técnico Carnavieiro, de Piracicaba. Os resultados têm se mostrado satisfatórios para o uso do dia a dia. Aqui podemos ver, a imagem de um protótipo da Nissan, célula hidrogênio e etanol, sendo abastecido em um posto convencional mesmo, abastecendo com etanol. No próximo slide, temos outras imagens desse mesmo veículo e um desenho detalhado como é por dentro dele. Como em um outro carro comum, também ele tem ali na parte superior, tem o tanque de combustível, logo abaixo temos as baterias
também tem um escapamento como um carro convencional. E logo mais na parte frontal do carro, temos um motor elétrico. Já a inovação proposta em relação ao que se tinha antes, o desenvolvimento dessa tecnologia tem se mostrado promissora em relação ao estudo do hidrogênio como combustível direto, pois já temos uma infraestrutura no Brasil. Os veículos não sofreriam tanto com a alteração das suas arquiteturas. Hidrogênio, como exemplo, tem um poder calorífico muito grande, tanto é que é usado no lançamento de foguetes, porém é muito perigoso. Sendo inflamável, vemos o caso do dirigível alemão Zeppelin, que se incendiou nos Estados Unidos em 1937. Ainda sobre o hidrogênio, ele tem um poder calorífico inferior ao da gasolina em relação ao volume, ou seja, não tem como ambos ter o mesmo poder calorífico com o mesmo volume. Não seria viável nem para transporte de pesados, como caminhões e até mesmo locomotivas, pois demandaria uma arquitetura complexa e grande para esse tipo de finalidade. Não é à toa que é usado em foguetes, por isso daqueles enormes tanques acoplados nos ônibus espaciais. As baterias avançadas têm suas autonomias no auge quando novas, mas perdem eficiência ao longo de suas vidas, além de serem carregadas com energia vinda de fontes térmicas. No próximo slide a gente pode ver, né, a imagem do foguete. Olha o tamanho que é dos tanques, é muito grande mesmo. E no próximo slide aqui também podemos ver, né, no canto superior esquerdo, temos o dirigível, a imagem, né, do dirigível do Zeppelin destruído por hidrogênio nos Estados Unidos em 1937. E logo mais abaixo, próximo ao centro do slide, temos uma imagem de uma usina na Alemanha. Bom, como conclusão, nós temos a eletrificação dos veículos como um todo se mostra muito vantajosa. Porém, em nosso país, que ocorre muita politicagem, isso é um sonho para o futuro. Em países sérios, como uma visão voltada para a população e no meio ambiente, essa alternativa promissória de combustível estaria com data marcada para entrar em operação. A falta de investimento na pesquisa e na educação torna o grande, entre aspas, calcanhar de Aquiles para o avanço em nosso país. Como uma grande infraestrutura já montada, não faz o incentivo necessário para dar certo. E logo mais no próximo slide, nesse último slide, podemos ver as referências. Se vocês quiserem pesquisar, podem ficar à vontade. Esse foi o nosso trabalho. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado e até a próxima.